dia pessoal, aqui é o Guilherme. Após muito tempo aí voltando a fazer um vídeo de recomendações, andou saindo bastante coisa nesse meio tempo, desde o meu último vídeo. Andei lendo muita coisa, então vamos fazer alguns reviews aí, não review, uma passagem rápida sobre algumas das coisas que eu andei lendo, algumas sagas novas. Esse ano eu comprei muito livro, mas não li muito porque teve bastante sagas longas. Então vou começar primeiramente com uma delas. Tem aqui os livrinhos bonitinhos, que é a saga A Roda do Tempo, Robert Jordan, e finalizado pelo Brandon Sanderson lá pelo livro 12, se eu não me engano. É uma saga de 14 livros, muito bom, uma saga clássica americana que agora está vindo para cá. Você pode ver os detalhes da edição brasileira. A Intrínseca está tentando lançar ele semestralmente. Acho que tá melhor com prazos do que a Leia, por exemplo. Vamos aqui, O Olho do Mundo. Basicamente ele segue a história de Randall Thor, do Matt e do Perrin. 3 pessoas que são, vamos dizer, a base... vamos dizer que a roda do tempo é como se fosse um tear que vai gerando padrões na realidade. E essas 3 figuras são figuras centrais desse tear dentro dessa época. O Rand, ele é a reencarnação de uma figura antiga, o dragão renascido, e tudo gira em torno das figuras. É uma fantasia épica. Épica assim, no sentido de que ele altera, toda a realidade é alterada por essas figuras, por esses personagens. É bem legal porque o Robert Jordan ele tenta fazer algo menos descentralizado. Por exemplo, o 3º livro praticamente não tem o Randall Thor. Eu gostei muito da saga, era uma saga muito conhecida. Tinha um amigo meu que sempre falava para eu ler esse livro já faz muito tempo, mas eu estava esperando ele ser terminado. Havia uma possibilidade do livro não ser terminado, da saga, porque o Robert Jordan ele faleceu no meio do processo. Quando ele descobriu, ele estava com uma doença rara e ele deixou o final em rascunhos, deixou o final preparado para outro escritor, que é o Brandon Sanderson, um ótimo escritor. No vídeo passado eu mostrei o livro dele, do Elantris, tá? No Brasil, do Brandon Sanderson esse ano, ano passado, né, já estamos em 2015, tivemos o lançamento de Mistborn, talvez o melhor lançamento do ano passado. Excelente livro, incrível a capacidade do Brandon Sanderson de desenvolver sistemas de magia. Aqui nós temos um sistema de magia todo ligado a metais. Algumas pessoas elas nascem com conseguindo utilizar certos metais. Eles queimam esse metal, ele engole o metal, ele utiliza ele, queima e consegue ter algum tipo de poder. Por exemplo, você consegue atrair, você queima um metal, você consegue atrair metais. Com outro metal você consegue repelir metais. O outro aumenta a sua sensibilidade, o outro você se esconde. Então cada um tem o seu metal, vamos dizer assim, antagonista, o que faz um efeito contrário. E basicamente o livro ele vai falar sobre um tirano, uma pessoa que controla a cidade, Lord Ruler, o nome dele, e ele mantém as pessoas como escravas, tem toda uma questão. E tem uma história de que ele foi o salvador daquele mundo. Ele conseguiu salvar o mundo, só que ele acabou de certa forma se corrompendo. E é um pouco essa saga de tentar derrubar esse ser extremamente poderoso. O livro é excelente, a escrita do Brandon Sanderson, do Elantris pro Mistborn é um salto gigantesco. Infelizmente a Leia está demorando um pouquinho, na minha opinião. Ela está demorando um pouco para lançar as continuações, mas deve vir aí nesse primeiro semestre de 2015 o livro 2.
eu queria muito que a Leia desse mais atenção ao Brandon Sanderson, porque ele tem todo um universo chamado Cosmere, que interliga todos os livros, todos os mundos dos livros dele em um só universo. Ele vai deixando esses pequenos detalhes, então eu queria... A gente fica na ansiedade de ver esses livros por aqui, né? A gente acaba tendo que comprar mesmo em inglês ou em versão digital, algo do gênero. Esse livro é excelente, um dos melhores de 2014. Vamos lá, outro livro bom, As Mentiras de Locke Lamora. É um livro muito gostoso de ler, um livro que tem é um universo de fantasia que se passa num mundo como se fosse uma Viena medieval, assim, e ele tem um senso de humor muito interessante, bem peculiar. Gostei muito, mas eu fiquei um pouco decepcionado quando eu descobri que vão ser, acho que 13 livros. Não, 13 não, acho que 7, alguma coisa assim. E tá no livro 2, tá no livro 3 somente, que foi lançado, o 4 deve ser lançado agora. Aí eu fiquei, já tenho Patrick Rothfuss com Crônicas do Matador de Rei, que tá parado, falta o terceiro livro, não sabe quando vai lançar. Temos o George Martin, como sempre, demorando pra caramba para o lançamento dos seus livros, para lançar o sexto ou sétimo desde a década de 90. Então pegar mais uma saga em que a pessoa está escrevendo, é uma pessoa que está demorando para escrever. O 1, 2 e 3 ele escreveu rápido, do 3 para o 4 teve um hiato grande. Então sempre fica a preocupação de quanto tempo vai demorar essa saga. Então eu meio que dei uma pisada no freio na saga. Marés de Sangue, que é o segundo livro, já foi lançado pela Arqueiro também. Falta aguardar, vamos ver. Eu gostei muito do livro, gostei bastante e tal, mas isso me deu fez eu pisar um pouco no freio com esse livro. Outra leitura do ano passado foi Reconhecimento de Padrões, do William Gibson. William Gibson, eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Eu gosto dos livros, eu gosto de como que ele escreve, como ele descreve as coisas, mas eu acho que ele tem um sério problema para se aprofundar nos personagens. Basicamente é a história de uma cool hunter, Case Pollard. Ela é uma caçadora de tendências, vamos dizer assim, de moda e tal. Ela é contratada pelas empresas para entender padrões de comportamentos sociais para lançamento de produtos. Ela é contratada por uma agência que é meio que uma agência de publicidade. Ela tem um braço em jornalismo, em questões de publicidade, em várias questões do gênero. Contrata ela para ir atrás de uma série de vídeos virais que estão ocorrendo na internet, que tem na internet. E isso está viralizando, ele quer entender esse processo e chama ela para descobrir quem que é a pessoa que produz esses livros. Quem produz esses vídeos, desculpe. E isso acaba tendo um braço na União Soviética, no Japão, na União Soviética não, na Rússia, no Japão, nos Estados Unidos. Então é bem legal a ambientação, é legal que é uma ficção científica que se passa no dia de hoje. É meio que uma demonstração que a ficção científica, a gente tem tantos aparatos tecnológicos que ficção científica ela está ocorrendo já. Estamos aqui numa ficção científica. Tem o segundo livro, Território Fantasma, ainda não li. Na verdade eu comprei ele antes do Reconhecimento de Padrões, mas depois eu vi que o Reconhecimento de Padrões era o primeiro, eu comprei. Cheguei a começar a ler antes do Reconhecimento de Padrões, mas não tinha tanta coisa para ler que eu não dei continuidade, na verdade. São outros personagens, mas ele ainda tem essa agência de publicidade, a Blue Ant. Ela ainda é uma... na verdade é chamada da trilogia Blue Ant, né? Pareceu ser interessante, também tem bastante dessas coisas de
realidade aumentada, várias questões que fala da tecnologia de hoje, tecnologia que a gente vive hoje, né? Mais leituras, vamos ver. Eu reli, eu não lembro se eu mostrei esse livro no vídeo passado, que é o Guerra Sem Fim, do Joe Haldeman. É uma ficção científica muito boa. A notícia é que ela vai ser relançada pela editora Aleph aqui no Brasil. É um livro que não estava mais disponível, foi lançado pela Landscape. Vamos dizer que ele fala da inutilidade da guerra. Essa acho que é o grande tema do livro. É um veterano da guerra do Vietnã. Nesse caso aqui, eu não lembro em que ano que se passa, mas passou um tempo da guerra do Vietnã. O ser humano já tem capacidade de viajar pelo espaço. Ele encontra uma raça alienígena e começa uma guerra. A questão é que os sistemas de salto de tropa, ele dilata o tempo. Então, basicamente, ele é colocado numa nave, ele vai dar um salto temporal, dar um salto para a guerra, vai lá, tem um combate besta, volta, a Terra já está completamente modificada. E assim é a vida dele, ele faz vários saltos. E cada vez que ele volta, a sociedade da Terra está completamente diferente. Tem momentos que para estimular diminuir o número de pessoas na Terra, você tem questões de todo mundo é homossexual. Em outros momentos você volta e o dinheiro é pago em caloria. Já mudou toda a noção de sexualidade. Então é um pouco essa noção da pessoa que vai pra guerra e quando ele volta ele não se sente mais parte daquela realidade. Então ele coloca isso numa ficção científica, uma ficção de guerra, né? Muito famosa e tal, e é bem legal a notícia que a Aleph está trazendo de volta. A Aleph também está trazendo o que é considerado o sucessor do Joe Haldeman, que é o Joe Scalzi. Não li o livro Old Man's War, falam muito bem, ele tem uma nota muito alta na Goodreads, mas já saiu a listagem da Aleph para esse semestre e nenhum dos dois livros está lá, então eu fico esperança de sair para o segundo semestre. Livro mais recente que eu li, China Miéville, A Cidade. Gostei, é um livro interessante, eu até consigo entender o porquê esse daqui foi o primeiro livro do China lançado pela Boitempo. A Boitempo ela é uma editora de cunho, ela é ligada de cunho de esquerda, essa é a proposta dela, lançar livros de escritores de esquerda. Então você vai ter o relançamento do Capital do Marx e vários outros autores recentes que trabalham com teoria de esquerda, né? Principalmente de viés marxista. E o China Miéville ele é ligado ele é um dos fundadores do Left Party, do partido de esquerda europeu. Então é uma figura de esquerda, e esse livro ele tem uma pegada um pouco mais política. Basicamente são duas cidades, são na verdade países, né? Que eles dividem o mesmo território, ou seja, tem pedaços dessa grande cidade em que metade da rua é de um país, a outra metade é de outro, e cada pessoa de cada país tem que ignorar o outro, tem que desver a outra pessoa, ele tem que desver a outra cidade, ele não pode olhar a outra cidade, ele ignora tudo da outra cidade. E sempre que há algum tipo que isso é violado, entende? Que alguém vê a outra cidade ou faz alguma coisa, por exemplo, um carro ele bate no território do vizinho, do outro país. Tem um órgão chamado A Brecha que ele atua nesse tipo de situação.
para minimizar tudo e voltar ao padrão que é entre os dois países. Basicamente a história do detetive Borlu. Ele é de Batson, que é um dos países, e ele começa a investigar um assassinato de uma garota. Ela é encontrada e isso começa a ter ramificações no outro país, ou seja, ela foi assassinada no outro país, e começa toda uma investigação, toda a relação entre as duas cidades e esse órgão, a brecha. É bem interessante, gostei muito desse livro. O China Miéville, ele é um dos fundadores do... fundadores, que o pessoal chama de New Weird Fantasy. Eu falo fundadores porque o Neil Gaiman também já trabalha com esse tipo de história, ou seja, Weird Fantasy seria livros como Lovecraft, principalmente aqueles Pulp Fictions da década de 50, o que ele traz situações estranhas, né? Mas isso é mais conhecido nos livros dele, Perdido Street Station, Rei Rato e outros do gênero que vão ser lançados no Brasil. O Rei Rato já foi lançado no Brasil, eu tenho aqui inclusive. Peraí. Muitos livros para retirar. O Rei Rato foi lançado pela Tarja Editorial. Ele está aqui na minha lista de livros para ler em 2015. Aqui, na verdade, como eu falei de New Weird Fantasy, eu tive 5 minutos louco em 2014. Eu resolvi comprar livros de New Weird Fantasy que tinham saído no Brasil, principalmente da Tarja Editorial. A Tarja Editorial, ela faliu. Ela ainda está vendendo os livros que ela tem, certo? Mas ela é uma editora que fechou. Ela lançou China Miéville também, Rei Rato, certo? E dentro dessa mesma pegada ela lançou Ekaterina Sedia com Alquimia de Pedra. Não li também. E Jeff Vandermeer, A Situação. Outro livro que também nessa mesma pegada. E legal que também em 2014 saiu Aniquilação, também do Jeff Vandermeer. Também é outro livro que eu vou ler, eu não tenho como dar um parecer, mas dizem que é interessante. Tem uma pegada um tanto parecida com... O pessoal fala muito de Lost quando lê esse livro aqui. Mas está dentro dessa noção do New Weird Fantasy, que são fantasias dentro da nossa própria realidade, né? Ou de uma realidade diferente, parecida, e com elementos que causam estranheza, né? Dentro dessa realidade. Livros digitais que eu li. Li muito mais livros do Wheel of Time. Li Canção do Sangue, muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui de quem que é o autor. Do Anthony Ryan, Canção do Sangue. Esse livro aqui, a imagem deve estar muito legal. Esse livro ele é fantástico. Acho que também junto com Mistborn e os livros do Wheel of Time, principalmente do Mistborn, assim, acho que o Anthony Ryan, esse Canção do Sangue, ele tá mais pra mim, de lançamento acima até do Wheel of Time. O Wheel of Time, por quê? Porque é uma saga grande, ainda vai ter todo o processo, é muito bom, mas eu ainda preciso verificar todo o desfecho dele. Tem momentos mais baixos, altos, mas é um universo muito legal. Canção do Sangue conta a história de Al Sodna, que é um garoto que ele é deixado pelo pai vamos dizer assim, nesse mundo de fantasia ele tem 6 ordens. Cada ordem é uma ordem religiosa, que prega por um único Deus, tem toda uma questão. Cada ordem ela é ligada a uma coisa. Então tem a ordem que é o pessoal ligado à meditação, ao pensamento e tal, e ele vai para a 6ª ordem, que é a ordem ligada à guerra. Eles são treinados desde jovens para a guerra.
Eles abdicam toda a noção de família e eles